Senhor Jesus, uma ótima segunda-feira para todos nós, regada da presença do doce Espírito Santo de Deus. Mais um dia aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre um assunto que Deus vem falando comigo já ao decorrer dessa semana que passou e eu sinto a necessidade de falar sobre isso hoje. Vamos primeiramente orar, pedir a presença do Espírito Santo para esse momento, que Ele venha nos conduzir, que ele venha nos ajudar a entender, a palavra, a instrução, o direcionamento dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Pai, diante da Tua doce presença, Pai. Senhor, eu clamo que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, os que vão entrar, os que verão mais tarde. Ó Pai, que possamos sentir a Tua presença, que possamos entender as Tuas palavras, o Teu direcionamento, o Teu ensinamento para o nosso dia, para a nossa semana. Ó Pai, se faça presente nesse momento. Eu entrego a autoridade, Senhor, desse ambiente a Ti. Toda autoridade, todo domínio, toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti. Venha falar, Senhor, através da minha vida e comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui, eu vou ler 2 versículos para vocês. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, onde nós vamos entender que Deus, Ele preza muito por isso, que é a amizade. Vamos ler aqui, eu vou ler 1 Samuel 20, os versículos 42 e 43. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Aqui, gente, é um versículo onde eles se despedem, Fazem ali uma despedida após um juramento que eles fizeram. E a história é muito linda, onde Jonatas, ele sendo o sucessor legítimo do trono, do reinado, após Saul, ele entrega para Davi a autoridade, falando assim: Davi, eu sei que foi Deus quem te escolheu. Ali Jonatas, ele dá uma aula assim pra gente de amizade verdadeira. Sem inveja, sem reservas, Ele poderia fazer ali, reivindicar: não, eu tenho direito, eu tenho, a legalidade de assumir o reinado, mas não, ele não se enciumou, ele entendeu o propósito de Deus, Amizades, hoje até mandei para algumas pessoas um devocional que falava sobre amizade. O Senhor vem falando comigo no decorrer dessa semana que passou sobre isso. E num dia, não vou lembrar a data certa dessa semana, se foi na sexta, se foi no sábado, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre intimidade, o quanto que a intimidade revela. E até comentei isso com uma das minhas queridas amigas ali na igreja, sobre a intimidade. Quem está de longe não vê as marcas de quem está perto, vê. Eu estava reparando nas minhas unhas, na minha mão, no meu braço que está cheio de tinta, porque nós estamos aqui em reforma e por vezes eu tenho que ajudar também, Eu vou ajudar, eu pinto as coisas que tem que ser pintadas, faço. Minhas unhas ficam por vezes, cheias de tinta, marcadas, quebradas, lascadas. E para quem está de fora, não percebe esses pequenos detalhes. A intimidade revela, a intimidade expõe defeitos, expõe qualidades também, mas expõe os defeitos, porque quem está de fora não consegue entrar no nosso lugar de intimidade, onde os nossos defeitos são expostos, escancarados, E a amizade verdadeira, ela é assim. Quando a gente recebe alguém na nossa casa que nós não temos muita intimidade, nossa casa tem que estar perfeita, impecável. As coisas que
passam batido no dia a dia. Quando a gente recebe alguém que não faz parte do nosso círculo de amizade, a gente faz a questão de manter ali, alinhado, arrumadinho. Mas se vai receber um amigo, não tem importância, né? Um copo ficar em cima da mesa, um tênis que talvez ali alguém chegou e não guardou, permanece ali. Por quê? Porque é amigo, faz parte do nosso círculo, né? Do nosso dia a dia. É amigo. E amigo, gente, é uma preciosidade vinda da parte de Deus, né? Eu vou ler um outro versículo que eu deixei reservado para que a gente entendesse o quanto que o Senhor, ele preza pela amizade. Tá em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Essa frase aqui, tenho-vos dado a conhecer, é algo tão sério, porque a gente entende o critério para ser amigo. O critério para ser amigo é ter intimidade. Qual é o critério de ser amigo de Jesus? Eu vos tenho dado a conhecer tudo que eu sei do meu Pai. Tudo que eu sei do meu Pai eu passo para vocês, sem reservas. Isso é o critério essencial para sermos considerados amigos, né? Jonatas e Davi, eu amo essa história porque é uma história que passou por gerações. Davi, ele honra a descendência de Jonas, né? Davi, ele se lembra da aliança que ele tem com Jonas. E Deus, ele preza por alianças. O Senhor Jesus, né, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles prezam por amizades verdadeiras. A aliança para o Senhor é coisa séria. Eu até comentei isso, de tanto que o Senhor tem ministrado comigo essa semana que passou. Então, eu encontrei várias pessoas ao longo dessa semana e aos pouquinhos eu fui falando sobre coisas que o Senhor veio falando comigo. E eu até falei isso, né, que Jesus, a gente tem o péssimo hábito de falar, os meus verdadeiros amigos, eu conto nos dedos da palma da minha mão. Eu acho isso um horror. Vou falar bem a verdade, um horror, porque o Senhor Jesus, ele teve 12 amigos, já ultrapassou os dedos das mãos, né? E ele começou com 12 que se transformaram em 70 que foram e multiplicou, triplicou, quadruplicou, né? Esse ramo aí de amizades. É óbvio que existem pessoas que nós temos mais intimidade, né? Como ali é expresso na vida de Jesus, que ele tinha os 3 do círculo mais pessoal dele, íntimo. Dos 3 ele tinha um que ele tinha mais intimidade. Mas intimidade de, como que se fala, de eu ter mais intimidade, conseguir me abrir mais com um amigo ou outro, não quer dizer que eu tenha que só ter esse amigo. Nós precisamos entender que as nossas amizades são importantes, é elas que nos conduzem para uma vida melhor, e amizades que nos levam a Deus, não tem outra melhor do que isso. Que nós venhamos ser cercados de pessoas que nos fazem adentrar a sala do trono, sabe? Que nós venhamos entender o quanto que ter amizades é essencial, o quanto que Deus, a Trindade, preza por amizades. Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês, de algo que eu fui curada, de algo que o Senhor, ele tratou na minha vida. Olha meus cabelos aqui para cima. De algo que o Senhor tratou na minha vida. Quando eu retornei para os caminhos do Senhor, eu vim muito frustrada, eu vim muito magoada, muito ferida por uma amizade em que eu considerava muito, né? Uma amizade da época de escola, e eu considerava demais essa amizade. E eu soube de coisas, né, que me feriram demais. E eu vim quebrada para a presença de Jesus, não só nessa área, mas a minha vida por completo estava quebrada. E inclusive a minha área de amizade estava totalmente quebrada.
E ali eu orava e eu falava assim, Senhor, eu quero uma amiga. Eu quero uma amiga, e eu chorava, 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 chorava. Eu quero uma amiga, Senhor, eu quero uma amiga. E o Espírito Santo falava para mim, Maiara, eu sou o teu amigo. Eu sou o teu amigo. E como que a gente é, né? Eu falava, Espírito Santo, eu sei que você é meu amigo. Você é meu amigo, eu amo a sua amizade. Mas eu queria alguém assim, ó, de carne e osso para conversar, para falar comigo, para dar risada, para falar o que eu, né, posso ou não fazer. E aí até numa dessas o Espírito Santo falou: "Tá, mas você ia aceitar alguém falando para você o que você deve ou não fazer? Você com esse seu jeitinho?" Aí eu falei: é verdade, Espírito Santo, não ia aceitar. E ali o Espírito Santo foi me moldando, foi me mostrando tantas coisas, foi falando comigo, eu fui criando um laço de amizade com o Espírito Santo que foi necessário. Esse momento eu não ter amizades carnais, né? E passou esse período onde eu fui forjada totalmente, eu e o Espírito Santo. Eu aprendi a ser amiga dele. Eu entendi a extrema importância da amizade dele, de ouvir a voz dele. E aí começou, né, o Espírito Santo me apresentar pessoas, amigas queridas, que hoje eu falo para vocês que não dou conta de contar nos 10 dedos das mãos. Eu tenho muitas amigas, muitas amigas. Mas isso não quer dizer que eu não tive frustrações, né? Logo no início eu tive algumas frustrações e eu estava lendo ali a passagem de Jesus, né, que ele fala para Judas, amigo, amigo. E ali o Espírito Santo me paralisou nessa frase. E o Espírito Santo falou assim, eu fui amigo. Independente do que Judas tinha para me oferecer, eu fui amigo. E aquilo me quebrou, me fez lembrar, né, das coisas que eu já tinha passado com aquela amizade passada e com as coisas que eu estava passando com essa amizade presente, onde eu estava magoada. E o Espírito Santo falou isso para mim, eu fui amigo, independente do que Judas foi, eu fui amigo. E você? Ele me fez essa pergunta. E ali eu entendi que independente das pessoas que se achegam à minha vida, independente do que elas têm para me oferecer, eu não sei da vida das pessoas que se achegam à minha vida, o passado, as dores, as frustrações delas, mas eu sei de mim. Eu sou amiga. Eu sou amiga independente do tipo de amizade que o outro tem para me oferecer. Se é uma amizade parcial, se é uma amizade sem lealdade, se é uma amizade rasa ou se é uma amizade leal e profunda. Independente disso, a minha lealdade, a minha amizade não se baseia no que o outro tem para me entregar, mas sim no que Deus me forjou naquele secreto. Vocês conseguem entender? O Senhor, ele me forjou durante um período, e foi um período longo, eu considero longo, foi 1 ano para 1 ano e meio. Nesse período onde eu fiquei escondida no esconderijo do Altíssimo, só eu e o Senhor, todos os dias, e eu pedia, como eu chorava. Eu falava, Senhor, eu preciso de uma amiga, eu quero uma amiga, Senhor, eu quero uma amiga. E eu chorava muito. E ali, mas hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo que eu não conseguiria ser essa amiga que eu sou hoje, para tantas pessoas, se eu não tivesse sido forjada antes nele. Porque é dele essa essência, não é minha. Porque o que eu tenho para entregar, o que eu tinha, né, para entregar antes era o que? Era mágoa, era frustração, era dor, era um compartimento de amizade que foi ferido, traído. Por que não dizer assim, traído, né? Como eu falei, quando eu vim para a presença do Senhor, eu vim de um laço de amizade que foi quebrado, que eu me senti traída. Eu me senti totalmente traída. E o Senhor, ele me recompensou com doces amigas, com amigas leais, com amigas sinceras, com amigas que eu falo para vocês, gente, que riqueza. É por isso que o proverbista, ele fala, né? Que quem acha um amigo encontra um tesouro.
Porque não existem amigos mais chegados que irmãos, tá na palavra, né? Amizade é preciosa. E olha o que o Senhor Jesus, ele fala aqui em João: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Por quê? Porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. O parâmetro de amizade é relacionamento, o parâmetro de amizade é intimidade. E como eu disse aqui antes, a intimidade expõe, a intimidade revela. Nem tudo que o seu amigo fizer, você vai estar de encontro com ele. E assim eu também quero que as minhas amigas sejam. E falei, ei, para de ser doida, para com isso, me acorde, me desperta. São essas amizades que eu peço para o Senhor. Amigos que me elevem. Não amigos que me bajulam, que passam a mão na minha cabeça. Porque aqui, né, a palavra inicial foi de Jonas e Davi. Jonas, ele entendeu o lugar dele. Mesmo ele sendo o legítimo herdeiro do trono, ele entendeu quem Davi era. E ele não ficou com inveja. E aí, por que não lembrar, né, de Isabel e Maria? Maria, ela carregava o Senhor Jesus. Maria carregava aquele que viria a ser o libertador, né, da humanidade. E mesmo assim ela foi para a casa de Isabel, servir Isabel em amor, em companheirismo, em amizade. Foi exatamente isso que Jonas fez com Davi. Né? Jonas era o legítimo, ele tinha a legitimidade do trono, mas ele escolheu fazer parte do projeto do Senhor. Ele escolheu servir Davi. Ele escolheu ter uma aliança com Davi, onde ele honrou. Até o último dia da vida dele, Jonas honrou essa aliança com Davi. Quem nós temos escolhido ser no reino? Será que hoje nós podemos olhar para dentro de nós e falar: eu tenho sido uma boa amiga, ou eu tenho sido um bom amigo? O que eu tenho oferecido para pessoas que o Senhor coloca no meu meio? Será que eu tenho oferecido as minhas mágoas, os meus traumas, as minhas mazelas, eu fico reservada até esse certo ponto, em não confiar porque eu já fui ferida, em não confiar porque eu já fui exposta? Ou será que eu estou me abrindo para aquilo que o Senhor tem para minha vida? Porque a amizade é de Deus. Gente, a amizade, ela é um projeto de Deus. Deus, ele tem um plano, um propósito, um projeto em amizades. Que nós não venhamos desprezar os amigos que o Senhor coloca nas nossas mãos, no nosso caminho. Que nós venhamos zelar, que nós venhamos tratar com cuidado, com amor, com carinho. E se você, por algum acaso, como eu, né, foi ferida em amizades, que o Senhor Jesus possa ministrar no seu coração, assim como ele ministrou no meu. Independente de quem Judas foi, Jesus foi amigo. Jesus, ele não falou, não, eu vou ser amigo de Tiago, de João, de Pedro, mas Judas não, porque Judas vai me trair. Não, porque a palavra que Jesus se refere a Judas é amigo. Quando Judas está vindo para trair, né, Jesus fala, amigo, o que tem de fazer, faze-o logo, mas a palavra primeira é amigo. E você acha que Jesus estava falando isso ironicamente? Que Jesus estava falando isso uma palavra à toa? Não. Porque Jesus, ele era pontual e assertivo nas palavras dele. Então, quando ele disse amigo, ele realmente considerava o laço que ele tinha com Judas de amizade. Amigo. Independente de que você vai me trair, eu sou teu amigo. Independente se você vacila, eu sou teu amigo. Independente se você erra todos os dias, eu sou teu amigo. Jesus é o nosso amigo, né? Hoje eu estou falando mais de relacionamentos nossos, interpessoais com humanos, mas que nós venhamos entender que para sermos esse amigo verdadeiro, fiel, forjado num caráter, né, de Deus, nós precisamos entrar nesse secreto. Para que a gente possa suportar, às vezes, né, a traição, a fofoca, a deslealdade.
porque isso faz parte de relacionamentos humanos. Humanos são falhos, eu sou falha. Eu não vou falar para você que eu sou uma amiga 100%, eu posso falhar, né? Eu sou falha todos os dias. Mas como que eu me dedico em ser uma boa amiga para as pessoas que eu já conquistei, né? Frase do Pequeno Príncipe aí. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Eu sou responsável por aquilo que eu cativo para minha vida. E como que eu pego essa responsabilidade? Entrando no secreto, sendo amiga de Jesus, sendo amiga do Espírito Santo, porque é nele que eu consigo melhorar o meu jeito, o meu modo de reagir, o meu modo de ser, para assim cultivar as minhas amizades. Que hoje nós venhamos sair desse devocional entendendo o quanto que Deus, ele preza pelas amizades, o quanto que o Senhor Jesus trabalha nas nossas vidas através de pessoas. Sempre que o Senhor for te colocar num patamar acima, ele vai te apresentar pessoas. O Senhor, ele sempre usa pessoas para ministrar no seu coração, para te elevar, para te ajudar a caminhar. E talvez essas pessoas venham carregadas de defeitos. E faz parte. Eu tenho uma frase que eu falo para as minhas amigas muito. Não quer mais ser minha amiga? Dorme que passa. Dorme, amanhã é um outro dia. Passou, então volta. Por quê? Porque as pessoas são carregadas de defeitos. E nós temos que aprender a suportar. Porque a amizade é coisa de Deus. Que nós venhamos aprender hoje com esse devocional. Honrar alianças. Jonas honrou a aliança com Davi. Até o último, não invejou, não quis usurpar o cargo, não quis, ele entendeu que Davi era escolhido de Deus. Ele honrou a aliança com Davi. E entender, aqui em João 15, que fala que o parâmetro de amizade com Jesus é ele ter intimidade com a gente, é ser conhecido do Pai, é se fazer conhecido. E entender que nós precisamos ser bons amigos. Antes de pedir para Jesus bons amigos, que era o meu caso, onde eu chorava, aquela coisa toda, cena de novela, gente. Maria do Bairro perdia para mim, cena de novela. Senhor, eu quero uma amiga, tal. E ali eu entendi, eu precisava ser uma boa amiga. Porque se o Senhor me desse uma amizade naquele momento, eu ia ser uma amizade magoada, ferida, com reservas. Eu não ia conseguir ser a amiga que hoje eu sou para tantas amigas, para tantas pessoas. Olha para sua vida. E se você se enxerga agora num momento e fala, poxa vida, eu não tenho muitas amizades, reveja isso. Reveja isso. Porque o Senhor, ele andou com 12 pessoas. Mais do que os dedos das mãos. Muito mais. De 12 passou para 70, de 70, e aí foi. Isso, como eu já falei, não influencia em nada, nós temos aqueles mais íntimos, mas nós não podemos fechar o nosso ciclo de amizade aqui, ó. Não, eu sou amigo só de Maria, Joaquina e Josefina, é só elas três. Aqui é nós três e não tem mais, não entra mais ninguém. Isso não é de Deus. Sinto em te dizer, porque Deus, ele tem avanço para nossa vida. Né? Jonas e Davi, eles eram aliançados, eles tinham uma aliança entre eles dois, mas que contemplou tantas outras pessoas, porque Davi, depois ele confia a Jonas, né, missões que trouxeram outras pessoas para o convívio deles. Então assim, tenha o seu ciclo de amizades aí mais íntimos, mas não seja fechado, quadrado nisso. O Senhor tem amizades que curam para a sua vida, assim como Ele teve para mim. Amém? Senhor, hoje, Pai, eu trouxe aquilo que o Senhor vem ministrando no meu coração ao decorrer dessa semana que passou, falando comigo sobre intimidade, o quanto que a intimidade expõe, o quanto que a intimidade revela, o quanto que a intimidade mostra coisas que talvez pessoas que veem a gente num determinado lugar ou outro não tem a noção de quem nós realmente somos no nosso íntimo. Mas aqueles verdadeiros amigos
são aqueles que suportam os nossos defeitos, que convivem com os nossos defeitos, mas amam as nossas qualidades e por causa delas se fazem presentes na nossa vida. Pai, obrigada por ter forjado meu caráter em amizade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor forje o caráter de cada um que vai ouvir essa mensagem em amizade, que nós venhamos entender que independente dos Judas da vida, nós venhamos ter a essência de amigos, independentes do tipo de qualidade ou da má qualidade que as pessoas têm para entregar para a nossa vida em amizade, nós seremos amigos. Pai, nos ajuda a sermos pessoas curadas, para que nós não venhamos dar uma amizade de má qualidade para aqueles que nos cercam, mas venhamos, Pai, ter uma amizade de excelência e conseguir levarmos as pessoas até a Ti, porque essa é a verdadeira essência da amizade. Amizades verdadeiras, amizades que elevam o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Essas são as amizades, Pai, que valem a pena ter na nossa vida. Senhor, nos ajuda, porque nós somos falhos, porque ao mínimo as pessoas mostram às vezes o mínimo defeito e nós já queremos chutar elas das nossas vidas. As pessoas às vezes vacilam e tropeçam, um pequeno tropeço, e nós não temos paciência de perseverar com elas nas nossas vidas. Pai, que nós não venhamos ser esse tipo de amigo, que nós venhamos ser leal, assim como o Senhor Jesus foi com Judas. Assim como o Senhor Jesus teve toda a paciência com Judas, mesmo sabendo que ele viria a ser aquele quem viria a traição através dele. Mas Jesus teve paciência ali a todo momento, incluindo Judas no ministério, incluindo Judas no ciclo de amizade. Pai, que nós venhamos ter essa essência em nós, que nós venhamos ter paciência com aqueles que têm defeitos, Pai, que às vezes nós não conseguimos relevar, que nós venhamos ter paciência e nos ensina, Pai, a sermos amigos melhores para aqueles que nós já temos, que nós venhamos ter em nós a lealdade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, de verdade. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que o Senhor tem algo para trabalhar no nosso caráter, no meu caráter, porque senão Ele não falaria comigo ao longo dessa semana que passou sobre intimidade, sobre amizade. Inclusive hoje, né, logo cedo, uma amiga me mandou um devocional que falava sobre amizade. Então eu entendo que o Senhor está falando conosco, que nós venhamos ter amigos mais chegados que irmãos, que você, né, se torne responsável por aquilo que você já cativou. Como que você se torna responsável por aquilo que você cativou em Deus? Em Deus. Busque a presença de Deus para que Ele te ajude, me ajude, sermos boas amigas e amigos para aqueles que nós já temos e para aqueles que se achegarão na nossa caminhada. Amém? Te espero aqui amanhã, 12:30, nosso devocional. Tchau, tchau.